Salve, amada Igreja Gloriosa, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar iniciando o estudo de Salmos. Vamos falar sobre alguns salmos. Eu gostaria de meditar com você na introdução. O livro de Salmos ele é singular. Muitas pessoas evangélicas ou não têm alguma relação com esse livro. Alguns exemplos são bem conhecidos. Uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sala de estar da casa, um conjunto de CDs com alguma voz que lê os salmos. Há mais ou menos 5 opções diferentes de conjuntos de CDs. Além disso, você pode encontrar receitas mágicas ou simpatias com os salmos em classificação de grandes jornais ou em revistas dedicadas a temas religiosos, esotéricos ou chamados espirituais. O texto para nossa meditação está no Salmo 119, 97, 105. No entanto, existe uma série de fatores que tornam o livro de Salmos um livro singular. Os salmos não estão relacionados à sua popularidade, mas sim a algumas características importantes e próprias deles. São essas características que analisaremos a seguir. Primeiro, seus autores. Todos os outros livros bíblicos têm um autor, ou no máximo um autor e um secretário. Mas o livro dos Salmos tem vários autores. Eles viveram em épocas diferentes e exerceram funções diferentes. Primeiro, Davi. Davi é o autor mais conhecido. Sua experiência de vida aparece nos Salmos. Tudo o que ele foi e fez influenciou sua escrita. Ele foi músico, pastor, poeta, soldado, fugitivo, amigo e rei. Além de ter sido o escritor da maioria dos salmos, aproximadamente 73 salmos são atribuídos a ele. Segundo, Salomão. É outro rei que também escreveu salmos. Ele escreveu os de números 72 e 127. Asaf é um grande músico e regente que escreveu 12 salmos. No primeiro livro de Crônicas, capítulos 15 e 16, descobrimos que ele era um dos 3 chefes do ministério de música organizado por Davi. Moisés escreveu o Salmo 90. Os filhos de Coré, 1 Crônicas 9 e 16, esses autores são os descendentes de Coré, um levita. Nos capítulos de Crônicas, os nomes de alguns deles são mencionados. Emã e Etã, 1 Crônicas 15 e 19, cada um escreveu um salmo. Eles eram, junto com Asaf, músicos do templo de Davi. Embora haja outros homens com o mesmo nome na Bíblia, esses dois parecem se encaixar bem com o contexto em que os salmos eram usados, uma vez que estavam envolvidos diretamente na música do templo. Há outros autores, além desses, que são identificados no próprio livro de Salmos, os tradutores da Septuaginta, que traduziram o texto hebraico para o grego, atribuíram salmos a Ezequias, Jeremias, Ageu, Zacarias e Esdras. Tantos autores assim trazem uma pergunta inevitável. Se todos esses escreveram, quem organizou tudo num livro só? A tradição judaica atribui esse relevante trabalho a Esdras. O currículo dele colabora para isso. Esdras era escriba, intérprete da lei, sacerdote e, acima de tudo, amava a palavra de Deus. Esdras 7:10. O livro de Salmos é único porque, além de ter diversos autores, foi o que mais tempo demorou em ser escrito. Começamos com Salmos de Davi e terminamos com os de Esdras. Temos salmos em toda a história de Israel. Segundo, seus títulos. Há 2 tipos de títulos que precisamos estudar: os títulos que foram dados ao livro como um todo e os títulos dados a cada salmo individualmente. O livro de Salmos é chamado em hebraico de o livro dos louvores, Sefer Tehillim, ou simplesmente louvores. O conteúdo desse livro é de poesias para louvar a Deus. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o livro recebeu o nome de Hinos de Louvor, Psalmoi. Essa palavra aparece 7 vezes no Novo Testamento: Lucas 20, 42, Lucas 24, 44, Atos 1, 20, Atos 3, 33 e 1 Coríntios 14, 26, Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. O livro de Salmos, na Bíblia em português, recebeu o nome da versão grega do Antigo Testamento. Os salmos individualmente têm vários títulos que trazem informações de diversos tipos em nossas Bíblias.
Esses títulos vêm escritos com letras pequenas antes do versículo 1, mas no texto hebraico eles aparecem junto com os versículos. Alguns são muito curiosos e interessantes. Veja a lista a seguir e confira alguns desses títulos. Primeiro, títulos que indicam autoria, Salmo 15. Segundo, títulos que indicam o caráter do salmo. A palavra salmo é a tradução de uma palavra hebraica que significa música, acompanhada com instrumentos de corda. Por exemplo, Salmos 4. Além desse, temos a palavra cântico da dedicação da casa em Salmos 30. Alguns trazem o título Salmo didático, que era uma poesia para ensinar uma verdade específica, Salmo 32. Outros salmos são intitulados Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem. Esses eram salmos cantados ou recitados enquanto os peregrinos viajavam para adotar e sacrificar a Deus no templo em Jerusalém, Salmo 122. O último título é oração. O título sugere uma poesia para ser recitada em forma de oração. Títulos que indicam o uso litúrgico. Salmo 92 traz a indicação para ser usado no dia do sábado. Títulos com notação musical. Salmo 4 traz a notação mestre de canto. O Salmo 45 diz, segundo a melodia, os lírios. Títulos que envolvem o contexto. O Salmo 34 informa que Davi o escreveu quando se fingiu malucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Outros salmos com esse tipo de informação são 3, 7, 18, 30, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 142. Sua organização. Talvez você nunca tenha notado, mas o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Alguns estudiosos afirmam que esses livros têm um tema comum e uma relação com o tema principal de um livro do Pentateuco. Cada um deles termina com uma doxologia, uma forma. Veja um quadro resumido sobre como os salmos foram organizados. Como os salmos foram organizados. Seleção, relação com o Pentateuco, tema, introdução e doxologia. Livro 1, do Salmo 1 ao 41, Gênesis, em Gênesis, o homem e seus caminhos. Salmo 1, introdução, 41, 13, a doxologia. Livro 2, Salmo 42, 72, Êxodo, ruína e redenção de Israel. Salmo 42 e Salmo 72, 19. Livro 3, Salmo 73, 89, Levítico. O santuário, Salmo 73, a introdução e a doxologia nos 89, 52. Livro 4, Salmo 90, 106, Números, reincidência e restauração de Israel. Salmos 9, 7, a introdução e a doxologia 106, 48. Livro 5, 107 ao 150, Deuteronômio, palavra de Deus e louvor. Salmo 107, a introdução e a conclusão, a doxologia 156. Vários salmos têm uma palavra que não é traduzida, mas é escrita em português com o mesmo som em hebraico. Selá. Há várias opiniões sobre o significado dessa palavra, mas em resumo podemos dizer que é uma pausa que podia ser acompanhada por instrumentos musicais e tinha o objetivo de reflexão e oração. Primeiro, sua estrutura. Os salmos têm também uma estrutura literária peculiar. Podemos agrupar vários salmos que têm uma mesma estrutura e expõem uma área espiritual em comum. Os principais grupos são salmos de lamento, podem ser individuais e coletivos. Neles os autores descrevem uma intensa aflição, apresentando a Deus queixas e súplicas. No entanto, esses salmos não devem ser interpretados como queixas sem fim, mas como oração de uma pessoa aflita que no meio da luta e do sofrimento descobre a graça de Deus. Ao descobrir uma manifestação de Deus, o salmista louva a Deus e o adora. E salmos imprecatórios são aqueles que pedem a condenação dos ímpios, dos iníquos, e que Deus manifeste sua ira na vida dos ímpios. Salmo 31, 7, 18, 40, 14, 16, 54, 7. Salmos messiânicos, refere-se à pessoa, ao caráter, às obras e às funções do Messias. Os mais conhecidos são 2 e o 22. Salmos de louvor. Contém expressões de louvor a Deus, exaltam ao Senhor pelo que Ele
é e também pelo que ele faz. Salmo 8, 19 e 100. Salmos reais. Esse tipo de salmo fala de algum aspecto da vida do rei. Salmos didáticos. São salmos de sabedoria que trazem reflexão a respeito do justo e do ímpio, a respeito da lei do Senhor e a respeito da história do relacionamento de Deus com seu povo. Salmos 1, 111, 112, 119. Alguns desses salmos são acrósticos, isto é, cada verso, não versículo, começa com uma determinada letra do alfabeto hebraico. Essa é a razão porque algumas bíblias trazem as palavras Alet, Bet, Gimel, nomes de letras hebraicas em salmos como 119. Sua teologia. O livro dos Salmos é bastante amplo na apresentação de sua teologia. Trata de diversos temas, além do homem, de sua vida diária, fala do homem, da sua vida diária, do sofrimento que aparece em seu cotidiano, da vida curta que é terminada com a morte. Mas o livro também fala da pessoa de Deus. Apresenta uma coleção impressionante sobre os atributos do Senhor, que podem ser vistos tanto na criação como nos feitos de Deus, em Israel e ainda na própria lei do Senhor. No livro dos Salmos, Deus é o libertador, o Salvador, o Redentor e o que levantará o Messias. Os Salmos também falam dos relacionamentos de Deus com o homem. 3 questões básicas que envolvem os relacionamentos: temor, que implica compromisso, e obediência, dependência e finalmente adoração. E para concluir, algumas lições práticas são evidentes ao estudarmos o livro dos Salmos. Vamos apenas citá-las uma vez, que nos próximos estudos nós estudaremos alguns salmos e suas lições específicas. Um louvor agradável a Deus brota de um coração puro no meio de uma vida cotidiana. A organização do livro mostra o zelo daqueles que cuidavam do serviço do templo. Os salmos não são uma espécie de amuleto, mas sim trechos bíblicos para serem estudados com profundidade. Um relacionamento honesto com Deus implica expressarmos o que estamos sentindo, não com espírito de arrogância, mas sim com espírito de dependência. Faça um projeto prático com o livro dos Salmos. Você pode ler o livro buscando características de Deus e depois elaborar uma lista, ou pode ler o livro procurando conselhos sábios para um relacionamento com Deus. Ou melhor ainda, faça-os das duas formas. Não faça uma simples leitura dos Salmos, mas aproveite tudo que esse livro tem a oferecer. Eu gostaria de deixar com você nessa tarde, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.